Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, de 14 a 22. Estamos chegando ao final da nossa série a respeito das cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. São 7 mensagens, com a de hoje, trazendo à nossa mente o propósito de Jesus para a sua igreja, para a igreja que Ele fundou, organizou, com propósitos bem claros e bem definidos. Então, essa última carta é a carta à igreja de Laodiceia. Estamos juntos? Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver perto de você. Verifique se ao seu lado há alguém sem Bíblia e compartilhe a sua, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Diz o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas coisas. Escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus amados, essa carta nos ensina que Cristo deseja estabelecer uma comunhão íntima e profunda com cada um de nós. Mas Ele também nos apresenta algumas condições para que essa comunhão seja uma realidade para cada um de nós que somos a sua igreja. Vejamos então o que precisamos fazer ou ter para experimentar essa comunhão profunda com o Senhor nosso Deus, para experimentar um compromisso profundo com Deus. Um compromisso profundo com Deus requer algumas coisas. Primeiramente, requer posicionamento. Requer posicionamento. Jesus diz a essa igreja: tu não és nem frio e nem quente. Você não é frio nem quente, é morno, é morno. Seria melhor que fosse frio ou quente, mas você é morno, e porque é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Hernandes Dias Lopes diz que a cidade de Laodiceia era um centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. 3 cidades. 3 cidades com fontes de águas. Colossos, águas frias. Hierápolis, águas quentes, águas termais. E Laodiceia, águas mornas. Águas mornas. Tanto as águas de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas. Mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis, causavam náuseas, causavam vômito. De todas as cartas
às igrejas da Ásia Menor, esta carta é a mais severa, é a mais dura, mais difícil. A igreja, e a carta era mais severa por quê? Porque a igreja tinha a cara da cidade. A igreja tinha a cara da cidade. Ao invés de transformar a cidade, a igreja tinha sido transformada por ela. Laodiceia era a cidade da transigência, e a igreja se tornou também uma igreja transigente. Os cristãos eram sem entusiasmos, débeis de caráter, sempre prontos a se comprometer com o mundo e seus cuidados, e não com um compromisso sincero e profundo com Deus. Eles estavam satisfeitos com a sua vida religiosa, com a sua vida espiritual. A religião deles era apenas uma simulação, uma religião de aparência, mas não de essência na presença de Deus. Alfredo dos Santos Oliva afirma que eles eram simplesmente indiferentes, cristãos de nome, cristãos nominais, acomodados. Quem dera fossem frios ou quentes. Não há nada pior que algo morno a ponto de provocar náuseas, a ponto de provocar vômitos. Cristo está no meio da sua igreja, Ele anda no meio dos candeeiros, Ele anda no meio da sua igreja e sonda a igreja, conhece a sua igreja e faz então um diagnóstico a respeito dessa igreja. A igreja tinha perdido algumas coisas, a igreja havia perdido o seu vigor, a igreja tinha perdido também os seus valores, a igreja tinha perdido a sua visão, a igreja tinha perdido as suas vestimentas. É interessante perceber que Jesus não exorta essa igreja a deixar de lado práticas reprováveis, mas a abandonar a omissão, a acomodação. Quantas vezes, queridos, nós também nos acomodamos na nossa zona de conforto? Uma igreja que não faz o que é errado, mas que não se dedica a buscar uma relação de intimidade, de profundidade com Deus, também está fora de foco. Talvez as pessoas daquela comunidade pensassem que Jesus não se incomodaria com a indiferença delas. Um cristão morno é um cristão indiferente. Indiferente ao propósito de Deus, indiferente àquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Certo autor disse que nós podemos passar um verniz de crente em nossas vidas e até convencer as pessoas de que somos super crentes, mas não vamos conseguir enganar a Deus, esse Deus maravilhoso que sonda e que esquadrinha em nosso coração, esse Deus que tudo vê, que tudo sabe a respeito de cada um de nós. Jesus disse àquela igreja: vomitar-te-ei da minha boca. Trata-se da rejeição de Cristo a crentes dessa natureza, indiferentes, acomodados. Cristo espera então que as suas palavras sacudam a sua igreja e despertem essa igreja para uma nova realidade na vida cristã que é a vida do jeito de Cristo. A vida cristã nada mais é do que a vida do jeito de Cristo, do jeito que Jesus vive, do jeito que Jesus viveu, do jeito que Jesus viveria se estivesse de forma corpórea aqui entre nós hoje. O problema da igreja de Laodiceia não era um problema teológico, não era também um problema moral. Não havia falsos mestres nem heresia naquela igreja, não havia pecado de imoralidade nem engano naquela igreja. Não há na carta menção, portanto, a perseguição, a malfeitores. O que faltava àquela igreja, na verdade, era fervor espiritual. Era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, apática, indiferente, nauseante. Uma igreja simplesmente acomodada. Precisamos nos despertar. Precisamos de um despertamento espiritual no nosso meio. Sair da nossa acomodação e nos levantar para sermos o que de fato Jesus quer que nós sejamos. Precisamos nos posicionar
Um compromisso profundo com Deus exige de mim, de você, posicionamento. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ser morno. Jesus diz que vocês sejam frios ou quentes, mas mornos não sejam indiferentes, não fiquem em cima do muro. Não seja morno, meu irmão, lá no seu condomínio onde você mora. Não seja morno, meu irmão, lá na sua faculdade onde você estuda, onde você dá aula, onde você trabalha. Não seja um cristão morno. Posicione-se, assuma um posicionamento ao lado de Jesus. E que as pessoas vejam Jesus de fato na sua vida, nas suas atitudes. Aquela igreja, como disse, havia perdido o seu vigor, havia perdido os seus valores, havia perdido a sua visão, havia perdido as suas vestimentas, havia perdido tantas coisas. Está na hora, certamente, de reunirmos todas essas coisas de novo e vivermos intensamente o propósito de Deus para cada um de nós. Um compromisso profundo com Jesus exige posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Em segundo lugar, um compromisso profundo com Cristo exige uma avaliação honesta a respeito de nós mesmos. Exige uma avaliação honesta de nós mesmos. Jesus diz a essa igreja: tu dizes, sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Ou seja, aquela igreja se achava a tal, achava que estava tudo muito bem, achava que estava tudo correndo às mil maravilhas, que estava tudo ok. Como disse anteriormente, a igreja tinha a cara da cidade. A cidade de Laodiceia foi fundada 250 anos antes de Cristo. Era muito importante devido à sua localização. Ficava no meio de grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica e opulenta. Era lar dos milionários daquela época. Nela havia teatros, estádios, um ginásio todo equipado. Era uma cidade dos banqueiros e das grandes transações comerciais. A igreja se orgulhava da sua prosperidade material. Esse reflexo da cidade acontecia na igreja, e essa igreja se orgulhava da sua prosperidade material, de um suposto bem-estar espiritual, se considerava uma igreja forte, capaz, mas estava completamente enganada. Os habitantes daquela cidade eram ricos, orgulhosos. A cidade foi devastada por um terremoto no ano 61 e foi totalmente reconstruída com recursos da própria cidade, sem utilizarem recursos de Roma. Era um centro de indústria de tecidos, produziam uma lã especial, famosa no mundo inteiro. A cidade se orgulhava também da roupa que vestia, se orgulhava do seu dinheiro, se orgulhava da sua vestimenta, da roupa que vestia, também se orgulhava de ser um centro médico. Era um centro médico importante, a medicina era famosíssima, fabricavam uma espécie de unguento quase milagroso para os ouvidos e um colírio para os olhos. Esses remédios eram exportados para o mundo todo, e Jesus aplica essa realidade à igreja. Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. O autoengano é uma grande tragédia. Laodiceia considerava-se rica, mas na verdade era pobre. Era uma igreja morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesmo. Por isso, para um compromisso profundo com Deus, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter uma visão honesta e verdadeira a respeito de nós mesmos. A igreja não tinha condição da sua realidade diante de Deus. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem na vida religiosa, na vida cristã, mas Cristo teve de acusá-los de cegos, mendigos e nus. Eram mendigos porque não tinham como comprar o perdão para os seus pecados. Estavam nus porque não tinham roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. Diante dos homens, sim, mas não diante de Deus. Estavam cegos porque não conseguiam enxergar a sua pobreza espiritual.
E por isso não tinham visão de Deus, não tinham visão daquilo que Deus planejara para si. A igreja era cega quanto à sua verdadeira condição diante do Senhor. Veja comigo, por favor, o verso 17. Jesus vai dizer: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a verdadeira situação espiritual daquela igreja. Precisamos pedir a Deus a sondagem do Senhor, para que Ele nos mostre o que de fato somos e não aquilo que achamos a respeito de nós mesmos. Precisamos avaliar nossas vidas do ponto de vista de Deus. Muitas vezes achamos que a nossa vida espiritual está excelente, quando na verdade as coisas não estão tão bem assim. E por isso precisamos pedir a Deus discernimento espiritual sobre aquilo que envolve a nossa vida. Não adianta acharmos que está tudo bem, quando na verdade somos pobres, cegos, nus e mornos. A pobreza espiritual se revela nos nossos padrões e nos nossos valores. Precisamos de valores ideais, nobres e ricos para com Deus. A Odisseia era a cidade da condescendência, era a igreja da condescendência, que condescendia com o pecado e com tudo que era permitido naquela época. Valores trocados, valores invertidos nunca vão agradar a Deus. Podemos estar justamente na contramão, valorizando aquilo que Deus despreza. Precisamos ser ricos na comunhão com Deus, ricos na adoração, ricos no amor aos irmãos, ricos no testemunho do Evangelho. Precisamos do ouro refinado do Senhor para nos enriquecer das bênçãos espirituais que Deus tem reservado para cada um de nós. Precisamos de vestimentas brancas, vestimentas puras, que representam a nossa sinceridade e santidade diante de Deus. Essas vestimentas puras são um caráter santificado. Do contrário, nossas vestes serão manchadas pelo pecado. Precisamos do colírio, o colírio para os nossos olhos espirituais, para enxergarmos primeiramente o nosso real estado diante de Deus, a nossa verdadeira condição diante do Senhor, e para enxergarmos também o propósito de Deus para nós. Enxergarmos a verdade que os planos de Deus são muito melhores do que os nossos, e felizes somos nós quando nos ajustamos aos dele, e não ficamos teimando em querer cumprir os nossos. Aquela cidade produzia, portanto, um colírio para os olhos, mas só Jesus produz o colírio para os olhos do coração. Precisamos desse colírio para ver aquilo que ninguém está vendo. Precisamos desse colírio de Jesus para termos discernimento espiritual, para termos entendimento das coisas que estão na mente e no coração de Deus, para compreendermos aquilo que realmente importa para Deus. Importa para Deus. Já faz mais de 30 anos eu estive num congresso do Instituto Haggai. Era seminarista nessa época, e nessa época eu trabalhava na escola bíblica do Ar, com o pastor Davi Gomes, e ele foi um dos preletores desse congresso, ali na cidadezinha de Conservatória, interior fluminense. E foi muito interessante, porque na hora que o pastor Davi entrou no plenário, ele entrou com um paletó do lado avesso. E todos ficaram rindo, achando graça, achando que ele já não estava bem da cabeça e tal. E quando ele assumiu a palavra, ele disse: vocês estão rindo do meu paletó? Vocês estão achando engraçado o meu paletó do lado avesso? Mas é só para lembrar a vocês que o mundo está do lado avesso. E ele tirou o paletó e colocou do lado certo e vestiu-se corretamente. Só para lembrar que o mundo está do lado avesso, que os valores estão do lado avesso, que os valores estão invertidos. Aquilo que era certo deixou de ser certo para ser errado, aquilo que era errado deixou de ser errado para ser certo. Porque nós estamos fazendo concessões com o pecado. Quantas vezes valorizamos o que Deus despreza
Valorizamos coisas que não têm nada a ver com Jesus. Damos uma importância extraordinária a certas coisas e a pequenas coisas que não têm o menor valor para Deus. Precisamos desse colírio de Jesus para ver os ideais de Deus, para ver a glória de Deus, para ver a vontade de Deus, para ver as pessoas perdidas, que não têm Jesus, que não têm salvação e que precisam ser alcançadas pela ação da igreja de Jesus. Aquela igreja estava cega para Deus e para os seus propósitos e para as coisas que realmente tinham valor e tinham importância para Deus. Terceiro lugar, um compromisso profundo com Deus requer mudança de vida. Mais uma vez, Jesus utiliza a expressão arrependimento, a palavra arrependimento. Jesus manda aquela igreja se arrepender dos seus pecados. Este aqui é um chamado de Jesus ao arrependimento, e arrependimento é metanoia, arrependimento é mudança de mente, é mudança de vida, arrependimento implica abandono de pecado, e quando a Bíblia fala de pecado, é de pecado mesmo, tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Gosto muito da expressão do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento pecado significava simplesmente errar o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo de Deus para nós, estamos pecando. Poderíamos lembrar apenas aos irmãos os pecados de comissão e os pecados de omissão. De comissão tem a ver com aquilo que nós cometemos, aquilo que nós fazemos de errado. Mas de omissão tem a ver com aquilo que nós deixamos de fazer e deveríamos fazer. Tiago diz que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nisso estamos pecando. Aquela igreja estava provavelmente nessa categoria, acomodada. Faltava fervor espiritual para levantar-se do seu marasmo e ir ao encontro das pessoas que precisavam de Jesus e cumprir o seu papel de fato na sociedade. E Jesus usa uma expressão aqui preciosíssima nesse texto: eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Aqueles crentes são chamados, portanto, ao arrependimento. O amor de Deus pela igreja de Laodiceia fez com que ela fosse repreendida por ele, fez com que ele a repreendesse. A frieza e a falta de compromisso estavam levando a igreja a um abismo sem volta. E por isso Jesus diz: eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. É justamente uma palavra muito semelhante à que nós encontramos em Hebreus. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, de 5 a 11. Hebreus capítulo 12, de 5 a 11. Hebreus 12, de 5 a 11, vai nos dizer o seguinte: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos, como a filhos. E a palavra qual é? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem, irmãos? A quem? A quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como que, irmãos? Como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período,
segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça para aqueles que por ela foram exercitados. Normalmente nós não gostamos da palavra disciplina. Normalmente não gostamos dela. O verso 11, você está com a sua Bíblia aberta aí? O verso 11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. É um pouco difícil a gente falar de disciplina hoje, porque os valores estão de fato invertidos. Parece que hoje os filhos é que disciplinam os pais. Já faz algum tempo em que um irmão me disse, ele era motorista de uma van escolar, e ele disse que transportava um garoto de 4 anos de idade. E certo dia ele foi levar o garoto até em casa, e então o pai chegou para ele e disse assim: fale com meu filho, ele ouve mais você do que a mim. Ele ouve mais você do que a mim. Ele ouvia mais o motorista da van escolar do que o pai. Então falar aqui que pai disciplina filho é meio difícil, porque a realidade hoje já não é mais essa. Já não é mais essa. Mas deveria ser, porque é bíblico. Porque é bíblico. Simplesmente porque a Bíblia diz que deve ser assim. Tá? Não vou entrar aqui nos méritos, e nem a forma como deve ser feita a disciplina. Mas que deve existir, deve existir. Deve existir. Então, a disciplina é necessária. É necessária. É necessária. E a disciplina visa o quê? A disciplina visa correção. Você disciplina, ou deveria disciplinar o seu filho para que ele se corrija, para que ele volte ao rumo, para que ele mude de vida, para que ele abandone hábitos. Se você não disciplinar o seu filho, por exemplo, para que ele escove os dentes, o que vai acontecer com ele? Vai ser uma tragédia, né? Ele chegar na escola sem ter escovado os dentes. Ou daqui a pouco você vai ter problemas, né? Vai ter que pagar um tratamento dentário caro, porque ele não cuidou dos dentes como deveria ter cuidado. A falta de disciplina sempre impõe problemas para a gente, ou para aqueles que estão ao nosso redor. A disciplina tem sempre como alvo a correção. E Jesus disse: eu disciplino aquele a quem amo. Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos se arrependam e se voltem para Ele. Os pais disciplinam ou deveriam disciplinar os seus filhos. Deus nos disciplina por quê? Porque nos ama. Deus nos disciplina porque somos filhos. O verso 8 de Hebreus 12 vai nos dizer: se vocês não são disciplinados, então vocês não são filhos. É porque vocês não são filhos, porque se fossem filhos, seriam disciplinados. Eu fui disciplinado pelos meus pais. Em alguns momentos eu não gostei de ver a minha mãe pronta, né, para me corrigir. Em alguns momentos eu fui salvo pela minha avó, fui salvo pelo meu tio, né? Graças a Deus pelo meu tio, pela minha avó, né? Estava na igreja, era criancinha, né? Tinha aprontado alguma coisa que eu nem lembro o que eu tinha feito, né? Minha mãe foi me levando para o banheiro feminino, meu tio a embarreirou na porta do banheiro. O que você vai fazer com esse menino? Eu vou conversar sério com ele. Não, você não vai fazer com ele agora não. Eu fui salvo pelo meu tio ali, né? Nenhuma disciplina parece, no primeiro momento, motivo de alegria, de prazer, mas sim de tristeza. Mas, quando somos exercitados nela, ela produz fruto. Deus nos ama e, por isso, nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. Esse é o fruto que Deus quer colher em nós. Ele nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. O verso 10 nos diz que Ele nos disciplina para o nosso bem, não é para o nosso mal.
é para o nosso bem, e felizes somos nós quando aceitamos a disciplina de Deus para conosco. Jesus desejava que a sua igreja se voltasse para Ele, por isso a disciplinou. Felizes somos nós quando aceitamos a disciplina do Senhor para conosco, nos arrependemos e voltamos para o Senhor. Em quarto lugar, um compromisso com Deus, compromisso profundo com o Senhor, exige de mim, de você, de cada um de nós, que Jesus esteja no lugar que lhe é devido. Meus amados, esta carta, para mim, não é simplesmente a mais severa, é a mais triste. É a mais triste. Nesse texto nós encontramos para mim um dos versos mais tristes do Novo Testamento. Volte comigo a Apocalipse capítulo 3, verso 20. Esse verso para mim aqui é um dos mais tristes do Novo Testamento. E eu vou explicar por quê. Apocalipse 3, verso 20 vai nos dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Normalmente usamos este verso em apelos evangelísticos, convidando as pessoas a abrirem seus corações para Jesus. Só que normalmente nós nos esquecemos que Jesus está proferindo essas palavras a uma igreja. Ou seja, onde é que Jesus estava? Do lado de fora da igreja. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Você tem noção do perigo do que é deixar Jesus do lado de fora de uma igreja? Você tem noção da seriedade que isso representa para uma igreja? O próprio Senhor da igreja do lado de fora da sua igreja, o próprio dono da igreja do lado de fora da igreja, aquele que comprou a igreja com o seu sangue, do lado de fora da igreja. Jesus não conseguia entrar naquela igreja, ele estava batendo a porta, pedindo entrada. É possível que ele não conseguisse entrar nas atividades, na agenda da igreja. É possível que ele não conseguisse entrar no orçamento da igreja. É possível que ele não conseguisse entrar nos relacionamentos da igreja. Imagine uma igreja com Jesus do lado de fora. Isso representa a morte da igreja. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. A coisa mais triste que existe numa igreja é ter Cristo do lado de fora. Jesus estava do lado de fora daquela igreja, do lado de fora da vida daqueles crentes que eram a igreja do Senhor Jesus. Isso significa que podemos fazer uma série de coisas sem que Jesus não tenha nada a ver com elas. Especialmente porque a igreja não existe prioritariamente. A igreja não existe prioritariamente para mim, nem para você, meu irmão. A igreja existe primeiramente para aquele que por ela morreu e ressuscitou, para fazer a vontade daquele que por ela morreu e ressuscitou. A igreja existe para Jesus. O culto que nós celebramos, por exemplo, não é para nós, é para Jesus. Não é para mim, nem para você. Ele precisa atender às preferências de Jesus, porque é para Ele que nós cultuamos, é para Ele que nós adoramos, porque Ele é o Cordeiro digno de louvor, de adoração, de confissão, de quebrantamento. A igreja existe para Jesus, e a igreja existe, antes de existir para nós, existe para os que estão lá fora. Lá fora, a igreja existe por causa da sua missão e não o contrário.
A missão de Deus é resgatar aquele que se encontra perdido. Pensando nisso, Deus criou a igreja para que pudéssemos nos envolver com Ele naquilo que Ele está fazendo. A missão de Deus já existia antes da igreja. Deus já estava empenhado em resgatar o homem. Deus já estava empenhado em salvar o perdido. E então pensou, vamos criar a igreja. Vamos organizar a igreja. Deus queria fazer isso através do povo de Israel, fazer de Israel uma nação sacerdotal. Israel quebrou a sua aliança com Deus. Deus queria fazer do povo de Israel, e até mesmo da terra prometida, um grande centro de adoração que fosse referência para todos os povos da terra. E essa nação sacerdotal seria instrumento para conduzir todos os povos da terra a Deus. Mas Israel falhou ao cumprir a sua missão. Nós somos hoje o Israel de Deus. Então a missão já existia antes da igreja. Então uma igreja que não se propõe a cumprir a sua missão não faz o menor sentido. Jó 42, verso 2. Jó vai dizer, bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser impedido, muito menos o plano da salvação. O Filho de Deus não morreu em vão. Se nós não quisermos participar dessa missão de resgate do ser humano, das trevas para a luz do Senhor, para o reino de Jesus, Deus simplesmente vai levantar outras pessoas que façam isso. Porque o seu Filho não sofreu em vão. Porque o seu Filho não sofreu à toa. O seu Filho não deixou o seu trono de glória para vir a este mundo dar um passeio. Por isso vale a pena lembrar aquilo que falamos no domingo passado. Duas citações que eu deixei com os irmãos no domingo passado. A primeira de William Temple, quando ele diz que a igreja que vive para ela mesma, morrerá por ela mesma. E a igreja que vive para si mesma tem sabor de morte. Que morte? A morte da sua razão de existir. A morte da sua razão de existir. Jorge Henrique Barro afirmou isso. O pedido de Jesus é para entrar naquela igreja, porque ele estava do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, precisamos ouvir a voz de Cristo. Precisamos ouvir o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir a voz de Jesus e abrirmos nossos corações para que Ele tenha espaço de fato nas nossas vidas. Para que Ele tenha espaço de fato na nossa agenda, no nosso orçamento, em tudo aquilo que fazemos, mas que jamais o Senhor precise bater a porta pedindo entrada na sua igreja, que Ele resgatou com seu sangue ali na cruz. Entrarei na sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Uma refeição em conjunto tinha um significado muito precioso no mundo antigo judaico. Era símbolo de afeição, de confiança, intimidade. E ainda hoje você convida para ir à sua casa fazer uma ceia com você, fazer uma refeição com você, alguém a quem você estima muito. Jesus, quando bate a porta, se oferecendo para entrar, Ele está dizendo, eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero que vocês tenham comunhão comigo. Um compromisso profundo com Jesus exige que Ele esteja no lugar que lhe é devido. Ele não pode estar do lado de fora. Ele não pode ficar de fora. Por quê? Porque Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele disse a Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é tudo aquilo que você precisa. Nós não precisamos de mais nada que não seja o Senhor Jesus. A nossa suficiência está em Jesus. Aqueles cristãos daquela igreja eram pobres, mas podiam comprar ouro em Jesus. Estavam nus, mas podiam encontrar roupas em Jesus. Estavam cegos, mas podiam encontrar colírio que os curaria em Jesus. Cristo exorta a igreja a enriquecer
na presença de Jesus, a vestir-se da sua nudez e a curar a sua cegueira. Jesus é tudo o que nós precisamos. A sua graça é tudo aquilo que nós precisamos, por isso ele não pode ficar de fora. Em último lugar, um compromisso profundo com Deus requer uma decisão. Porque só você pode abrir a porta. Jesus não vai arrombar a porta. Não é assim que nós falamos sempre? As pessoas que não conhecem a Jesus? Pois é. Um compromisso com Deus exige uma decisão. Uma decisão. Só você pode abrir a porta. Pastor, eu já abri a porta do meu coração. Amém por isso. Mas só você pode abrir a porta para Jesus entrar, não mais no seu coração, mas nas suas escolhas, nos seus valores, no seu orçamento, na sua agenda, nos seus relacionamentos, em tudo o que você faz. Essa decisão é sua, ninguém pode tomar por você. Seu pai não pode tomar por você, sua mãe não pode tomar por você, seu irmão não pode tomar por você, seu avô não pode tomar por você. Essa decisão é sua, é pessoal e intransferível. Só você pode decidir, a partir de hoje, ter um compromisso de fato com Deus. E aí vale a pena lembrar uma palavra do grande Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte. Num congresso da CEPAL, ele disse: o que muda a nossa vida não são as mensagens que nós ouvimos, mas as decisões que nós tomamos. Quais são as decisões que você precisa tomar hoje, para que de fato você tenha um compromisso profundo com Deus? Feche os seus olhos e ore a Deus conosco. E tome agora as decisões que talvez você esteja empurrando com a barriga, deixando sempre para depois, mas este é o momento de você tomar a sua decisão diante do Senhor. Ele já está no seu coração, glória a Deus por isso, mas Ele está no seu orçamento, Ele está na sua agenda, Ele está nos seus relacionamentos, Ele está nos seus valores. Ou Ele ainda está batendo a porta, pedindo entrada, para propiciar a você uma comunhão íntima e profunda com Ele. Vire a maçaneta, abra a porta, você não vai se arrepender disso. Você não vai se arrepender. Esteja certo disso. Tome as decisões que você precisa tomar, para que Jesus não fique do lado de fora da sua família, do dia a dia da sua família, das decisões que você toma em família, das decisões que você toma ao longo do dia. Jesus precisa estar no lugar que lhe é devido, no trono do nosso coração. Gostaria de convidá-los a cantarmos: Tua vontade faze, ó Senhor, sou criatura, és Criador, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do Teu querer. Tua vontade faze, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo como Tu és,
ouve minha prece, eis-me a teus pés. Tua vontade faz, ó meu Deus, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade faze boa e sem par. Quero na vida realizar, vive, triunfa, domina, enfim, reina supremo, meu Deus, em mim. De pé, cantemos ao Senhor nosso Deus. Tua vontade faz, ó Senhor, sobre a queremos dar oportunidade a você que nesta manhã deseja também abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para entrar e garantir a sua salvação. Você deseja arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. A igreja está em oração neste momento e eu quero convidar você neste instante a tomar esta decisão. Somente você também pode abrir a porta do seu coração. Jesus, de fato, não vai arrombar a porta do seu coração, mas Ele quer que você vire a maçaneta, que você abra e o convide a entrar para ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida a partir de hoje. Este é o desejo do seu coração. Enquanto a igreja está em oração, eu quero convidar você a manifestar esse desejo, levantando uma de suas mãos para Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu quero que Tu entres no meu coração, eu quero que Tu dirijas a minha vida a partir de hoje, que Tu sejas o Senhor da minha vida a partir de hoje. Se esse é o desejo do seu coração, querido, eu quero convidar você para levantar bem alto sua mão. Nós queremos orar por você, queremos interceder a Deus pela sua vida. Este é o desejo do seu coração, pode levantar bem alto sua mão, nós queremos orar por você. Deus abençoe lá atrás. Graças a Deus, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Mais alguém deseja? Levante a sua mão bem alta, nós queremos orar em seu favor. Há mais alguém aqui embaixo, na galeria? Você quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Mais alguém deseja? Você está afastado desta igreja ou de uma outra igreja e quer se reconciliar com Jesus, quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Levante a sua mão, nós queremos orar por você também. Você quer se reconciliar com Cristo nesta manhã? Em nome do Senhor, levante a sua mão, nós queremos orar em seu favor. Vamos cantar a última estrofe. Enquanto cantamos, gostaria de convidar essas pessoas que levantaram suas mãos para virem até aqui à frente. Gostaria de cumprimentá-las e saudá-las em nome do Senhor, em nome da nossa igreja também, juntamente com a nossa equipe de aconselhamento.
Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado, ó Deus, por este momento tão precioso, tão sublime. Queremos interceder a Ti, ó Deus, por este Senhor que está aqui conosco neste momento, porque decide abrir a porta do seu coração para Jesus, e que de fato Jesus cele esta decisão no seu coração, e que possa, ó Deus, caminhar contigo o restante de sua vida. Pedimos, ó Deus, que Tu sejas com nós outros que aqui nos encontramos, que dependemos da mesma forma da Tua graça, para vivermos segundo o Teu propósito, vivermos segundo a Tua vontade. Dá-nos, ó Deus, visão, dá-nos, ó Deus bendito, valores afinados com os Teus valores, dá-nos vestimentas santas, brancas, ó Deus, que realmente honrem e glorifiquem o Teu nome. Tem misericórdia de cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça, e que Jesus tenha sempre lugar em nossas vidas e, consequentemente, lugar na vida da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos. A igreja somos nós, somos cada um de nós, e nós estamos aqui na dependência do Senhor, e por isso pedimos ao Senhor que Tu sejas conosco, para que sejamos a igreja onde Jesus tem todo lugar, onde Jesus ocupa o lugar que lhe é devido, de proeminência, porque Ele foi aquele que por nós morreu e ressuscitou, e comprou-nos com seu próprio sangue. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a viver conforme Tu queres. Tu és o Deus que sonda e esquadrinha o mais íntimo do nosso ser. Tu és o Deus que conhece as nossas obras. Tu és o Deus que anda no meio das Tuas igrejas, e Tu sabes exatamente como está a vida de cada um de nós que aqui nos encontramos. E nós Te pedimos que Tu venhas ao encontro, disciplinando-nos, corrigindo-nos, orientando-nos, guiando-nos pelos caminhos da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Pedimos, ó Deus, leva-nos em paz, Senhor, para uma tarde abençoada em família, e que pela Tua graça juntos estejamos hoje à noite para mais um tempo de culto, de celebração e de adoração ao Teu santo e bendito nome. Nós Te agradecemos e nós Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém e amém.